Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso. E a música da nossa análise de hoje é... Você é fã dessa banda? Deixa aqui nos comentários. Eu já ouço ela já há alguns anos e vou admitir que as últimas músicas que eles têm lançado têm sido assim extraordinárias em questão de conteúdo de letra, em produção de videoclipe, a questão da melodia, assim, pra mim, na minha opinião, tem sido aí um show, literalmente. E a música de hoje, né, a análise que eu vou fazer, é interessante dar a dica aqui, que na minha visão, ela começa em Voices in My Head. Porque lá ele fala muito sobre a relação dele com essas vozes, como o próprio nome da música diz. E aqui a música de hoje, ela vai fazer como se fosse uma ilustração do que acontece quando essas vozes que estão na minha cabeça resolvem sair, serem externas, né? Se tornarem externas ao que eu sou. E é tão interessante que quando eu estava lendo a tradução dessa música, ela é como se fosse literalmente um convite a olharmos para aquilo que a gente geralmente não costuma dar muita atenção, que é quando ainda o tamanho é um grão de areia, e que esse grão de areia pode vir sim a se tornar um grande problemão. Então eu já começo aqui a nossa análise perguntando para ti se você por acaso sabia que uma profunda tristeza ela pode se estender para explosões de raiva. E se você disser que você não sabia, aqui a gente já tira muito aquele tabu de que sentir raiva é ter as explosões, xingar, ser impaciente, e de que o se sentir triste é o chorar, ficar isolado. Não que isso esteja incorreto, mas para te mostrar que, embora as emoções elas tenham cada uma ali uma função, cada ser humano reage às suas próprias emoções de uma forma diferente. E é muito importante acrescentar que as emoções elas dependem uma das outras para existir. Então, quando você ignora um sentimento, você ignora a todos, porque como eu mencionei, eles dependem um do outro para tanto se intensificar como diminuir, e quando você ignora, você tira a oportunidade deles trabalharem em conjunto. Então, por isso não é saudável você ignorar os seus sentimentos, sejam eles quais forem. E é interessante que, falando da raiva, que é a emoção que vai estar muito mais presente na música de hoje, não só a raiva como sim essa tristeza, e nós já vamos conseguir entender o porquê que a tristeza aqui relacionada à música de hoje está ligada, né, às explosões de raiva. É interessante que a raiva ela surge, nós compreendemos que o surgimento dela, ela parte na maioria das vezes pela sensação de injustiça, pela sensação de ameaça. Então nem sempre a ameaça vai resultar num medo inicial, mas pode ser que até venha, mas de um curto período de tempo ele já se transforma numa raiva como forma de querer se defender aquilo que está te ameaçando. E que quando reprimida vai levar à depressão. Então sim, pessoas que sofrem de depressão não estão associadas somente a perdas, mas também àquele tipo de pessoas que se sentem ameaçadas constantemente por algo que lhe causa muito medo. Então aqui nessa introdução que eu construí, já vai dar muita margem para você entender a letra do Voices in My Head, que eu recomendo, se você não ouviu ou não leu a tradução, dar uma lida depois. Tudo bem que isso não vai comprometer você participar da análise de hoje, se você não leu, porque ambas vão complementar, independente da ordem que você tiver contato aí com as letras na sua compreensão sobre o assunto de hoje, tá? Então, dada essa introdução, vamos lá para o primeiro trecho que eu separei da música de hoje. A música Watch the World Burn já começa com um trecho bem explosivo. De novo, estou ouvindo vozes na minha cabeça. Tome cuidado. E não tomo remédios. Eles me ajudam temporariamente. Trauma que estou enterrando. Acho que preciso de um pouco de terapia. Luto contra a depressão. Estou de volta com uma mensagem. Se você me odeia, por que está agindo tão obsessivamente? E ele complementa no próximo trecho. Na verdade, eu luto contra meus demônios e sombras. Eles nadam nas profundezas e se levantam das sombras. Estou perdido. Aqui agora a gente vai pegar algumas palavras-chave para começar o diálogo. Pegando essa ideia da depressão inicialmente, imagina que a depressão é uma força que te suga
para dentro como se fosse de um buraco. Agora, imagina esse buraco como se ele fosse um ralo. O ralo é o trauma que ele fala, que está lutando para enterrar. E a depressão é essa força que suga para dentro deste ralo. O que tem dentro deste ralo? Estes demônios e sombras que nadam lá nessas profundezas. Então, ou seja, quando essa depressão puxa ele para dentro deste ralo, que é puxar para dentro daquele trauma que causa raiva, que causa tristeza, ele literalmente tem que ter muito foco. Então ele fica ali de fato dialogando com muitos pensamentos. Porque se eu não tapo, se eu não supero este trauma, porque vamos imaginar que a tampa deste ralo é uma superação. Se eu não supero, se eu não tampo este ralo, vai sair dali energias que vão me sugar e que, tanto quando ele coloca do remédio aqui, que ajudam temporariamente, porque o remédio, ele como se circulasse em volta deste ralo. O remédio, ele ajuda a diminuir a intensidade dessa força que te puxa para dentro do teu trauma. E a terapia é a única que vai ali te oferecer condições de construir uma tampa. Então não é só você achar uma tampa, mas de você construir uma tampa e tampar tudo isso que emana daqui de dentro. Só que o que acontece? A pessoa que tem dificuldade para lidar com isso, quando entra em contato com contextos e que nesses contextos tem situações negativas, vai acabar contribuindo mais ainda para a energia dessa força que te puxa para baixo, vai continuar alimentando esse trauma, porque o trauma está aberto, é uma ferida que está aberta. E aí, dentro disso, eu vou dar um destaque para a pergunta que ele faz. Se você me odeia, por que está agindo tão obsessivamente? Nós poderíamos também aplicar essa pergunta para vários contextos, mas atualmente, qual é a onda que mais cresce cada vez mais, inclusive, nessa questão de ódio? É os haters. Hoje em dia existe uma onda muito grande de haters nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas aí na nossa vida, no nosso contexto, diariamente existem pessoas sempre dispostas a te criticar, a te julgar, e a gente já vai se aprofundar um pouquinho sobre o que é ser hater, que não tem nada a ver com opinar, então é importante a gente já esclarecer isso aqui. Então, quando ele fala sobre se você me odeia, por que tá agindo tão obsessivamente, junta com o toma cuidado que ele falou lá no início. Ei, toma cuidado, eu tenho que lidar aqui com as minhas vozes, com os meus demônios, com esse exército que vive dentro de mim. E é tão interessante que esse exército é um exército de eus, que tanto aparece em Watch the World Burn, quanto em Voices in My Head. Então, nos dois clipes eu indiquei no início que eles iam estar bem correlacionados, porque mostra o tempo todo esse exército de eu mesmo tendo que ou me destruir ou juntar, me juntar para lidar com isso que tá aqui fora, cutucando a minha ferida que tá aberta. Então, lembra do ralo que eu mencionei? É por isso que essa questão de quando ele diz eu estou perdido, que eles nadam lá nas profundezas, é porque a todo momento isso pode vir de fato parar de te sugar, ou na verdade sugar você e em troca liberar tudo esses demônios e esses pensamentos que giram em torno da sua mente. E aí nesse momento, para você que conhece a letra, vai me dizer, mas Bia, peraí, ele fala lá na letra que ele sente orgulho, que ele gosta dessa situação. Calma, vamos lá. Esse trecho é onde ele diz, preciso admitir que estou vivendo a vida que sempre quis, mas ela vem com um preço. Qual que é o preço? Quando ele escolhe cantar, expor a sua dor através do seu método de trabalho, que é a música, ele ganha fama, ele atrai fãs, ele consegue ali realizar um sonho, imaginando que, por exemplo, cantar tenha sempre sido um desejo muito grande. Porém, quando eu escolho expor algo que eu automaticamente não tenho ainda 100% do meu controle, eu acabo me sentindo, obviamente, mais vulnerável, certo? E aí acaba ali alimentando uma guerra de dois mundos, aquele meu mundo interno e o mundo em que eu vivo,
Tanto que ali no clipe realmente traz essa ideia de o que acontece na mente e o que acontece um pouco fora. E mostra ali pessoas segurando aquele celularzinho. Então, as pessoas acabam muitas vezes distorcendo, criticando. Então aqui a gente entra um pouco nessa ideia do que é ser hater. Nós colocamos no mundo, em forma de palavras, de objetos, de gestos, aquilo que estamos cheios. Então o hater muitas vezes é uma pessoa que está ali o tempo todo cheia de ódio e ela busca depositar isso em alguma coisa, e na maioria das vezes é aquilo que ela não concorda. O que todos nós temos direito de não concordar com alguma coisa, de não nos identificarmos com outras, e que tudo bem, vida segue. Mas aí, como eu estou cheia de raiva, eu quero descontar naquele que eu não gosto, né? Então, aquilo que eu não me identifico, aquilo que eu não gosto, eu vou lá e deposito tudo aquilo que eu tô sentindo. Então, aqui as pessoas confundem muito de que, eu tô só dando a minha opinião. Não está dando só a sua opinião. Você está criticando. Dar a opinião é fazer literalmente apontamentos, não dizer, sou ridícula, vai aprender a falar, ou, nossa, que música lixo, não sabe cantar, que barulheira, enfim, dentre outras coisas mais pesadas que nem vou gastar ali o meu tempo para usar como exemplos, até pra gente não ficar cheio com essas energias negativas aqui. E é tão interessante que quando eu falo de energia negativa, tem um trecho da música que ele diz: alguém mande energias positivas, estou prestes a dar uma de Darth Vader. Então, destruir, explodir, é o que o videoclipe o tempo todo tá ali anunciando que vai acontecer. Ele tá dizendo o tempo todo, em outras palavras, olha, vou soltar os meus demônios em cima de todo mundo que tá me criticando, que tá dizendo essas coisas. E aqui a pessoa pode falar assim, então, se você não tá pronto, se você não está aberto para esse tipo de situação, nem se exponha, nem coloca ali a sua dor. Pensasse isto antes de cantar. Gente, precisamos muitas vezes ter um pouco mais de sensibilidade e empatia. Eu sei que tem gente que odeia ouvir a palavra empatia, mas não é porque nós odiamos ou alguém odeia que não significa que não seja necessário ou importante incluir no nosso dia a dia. Uma pessoa que, por mais que ela tenha consciência, porque lá no primeiro trecho ele diz, preciso de terapia, os remédios que eu tomo eles não ajudam, eu tenho um trauma, eu luto contra a depressão, ele tá reconhecendo que ele não tá sabendo ainda lidar com isso. Mas cantar tenha sido talvez a válvula de escape dele. Sabe? Cantar tenha talvez aqui tenha ajudado até este momento a seguir em frente e ainda continuar buscando por meios mais saudáveis de superação, além da arte. Porque expor o que a gente sente é importante. Seja falar numa sessão de terapia, seja cantar, seja desenhar, seja, enfim, praticando um esporte, expor é importante. E quando eu encontro alguma coisa em que eu consiga expor o que eu sinto, isso é saudável. Agora, usar disso, daquele mecanismo que a pessoa encontrou para ajudar a dar passos mais à frente, isso é perverso. Usar da dor do outro para cutucar essa ferida é muito perverso. Então, ou seja, quando eu dou uma opinião, não tem nada a ver com ser perverso, julgar a dor, é uma coisa muito oposta, sabe? Então, ou seja, se eu não concordo, se eu não gosto, cuidado com as palavras que você vai usar. Pergunte-se, peraí, isso que eu tenho para dizer vai contribuir em algo positivo? Porque senão, não tem por que eu dizer. E detalhe, se isso que eu estou olhando para o que eu vou dizer não vai contribuir para algo novo, peraí, eu estou me consumindo disso aqui, isso aqui dentro de mim está consumindo-me. Preciso olhar com mais atenção. Por que eu estou sentindo necessidade de atacar o outro simplesmente porque ele faz o que ele pensa, expõe ali o que ele acha? Isso é realmente um assunto muito profundo que valeria a pena, sim, numa outra situação se aprofundar, mas eu já deixo aqui esses vários gatilhos em forma de perguntas para você começar a refletir, caso você seja esse hater, né, em alguns momentos. E para você também que quando recebe essas críticas, seja você que trabalha na rede social ou usa da rede social ou em alguma forma no seu dia a dia e se sente muito afetada, lembre-se de procurar meios para ajudar a tampar esse ralo, para essa energia não ficar cada vez mais intensa, não somente na junção com esses demônios que vivem dentro da sua mente, como também com esse contexto que muitas vezes também está doentio, cheio de demônios ali em volta deles. E eu não estou nem falando num contexto religioso, tá, gente? Só estou usando as nomenclaturas que a música mesmo traz. Então, partindo deste ponto,
eu acho interessante que chegamos no momento da música em que eu até diria que é como se ela fosse cantada, deveria ter sido cantada de cima para baixo, ou melhor, de baixo para cima, porque tudo que eu sinto de que me fere é um sintoma, é uma causa de uma origem não olhada, não identificada, não tratada. E eu digo desta forma de que essa música ela deveria ter sido cantada de cima para baixo, ou melhor, me perdi de novo, de baixo para cima, por conta de que lá no finalzinho da música ele fala da origem. E é muito interessante você agora, nesses próximos trechos que eu for ler, lançar esta percepção de que, peraí, essa é a origem, é daí que tudo começou. Então, o início da música, ela na verdade já está lá na consequência, já está lá no futuro. E agora a gente vai mergulhar nessa origem e entender o porquê dessa raiva, dessa tristeza tão profunda. Então, bora lá. A dor e a tristeza nos deixaram vazios, sem amanhãs, difíceis de engolir. A morte nos chama, tão terrível, andando na corda bamba, agora estou caindo como mísseis. Então veja, de uma certa forma, a dor que esse trauma causa alimenta uma sensação de vazio e de desesperança. E nesse momento em que ele começa a cantar este trecho, no videoclipe, aparece o cenário de uma igreja. E é óbvio que dá para brincar com vários tipos de interpretação, tratando-se ali daquela cena dentro da igreja, o que ele faz com as pessoas, como os personagens agem. Porém, eu vou ir um pouquinho mais para o óbvio, tá? Mas quando ele diz a dor é um combustível que move, e dentro daquele contexto ali da igreja, traz muito essa bandeira da manipulação, de que muitas pessoas usam da sua dor para te manipular, para te mover, para te puxar. E aí ele complementa dizendo: um dia você vai entender que tudo que eles nos ensinaram foi uma mentira. E qual é o ensinamento mais colocado dentro deste contexto religioso em que ali é ilustrado? A mensagem da salvação, o aprendizado da salvação. E ele, por ter colocado ali naquele trecho anterior que eu li, o sentimento da desesperança causada pelo vazio, ele em algum momento, naquele sensação de dor que ele sentia, ele deve ter sido ali puxado a acreditar, a pregar, a se comportar de tais maneiras, a seguir tais passos, de que ali ele seria salvo e teria essa dor terrível, esse ralo que suga, tampado. Só que, por ele não ter se sentido não ter sentido que isso diminuiu, mesmo talvez tendo seguido tudo aquilo que foi pregado, ele coloca de que o que ensinaram é uma mentira, porque eu não fui salvo, tanto que ele está dentro daquela igreja, sentindo aqueles demônios, querendo destruir tudo e a todos. Então, ou seja, eu não fui salvo, vocês mentiram, vocês me enganaram, tá? Então, nessa cena da igreja dá pra gente levar essa interpretação para a ideia da manipulação, que muitas vezes, quando eu não tenho conhecimento da minha dor, eu me torno vulnerável ao outro, e de que muitas vezes existem salvações, e não só dentro da igreja, tá? Tem gente que acha que vai encontrar salvação no conselho do amiguinho, na igreja, no remédio, e muitas vezes foge de entrar em contato com aquele ralo, com aquele problema que tanto te puxa. E aí, na medida que ele usou todos aqueles recursos e não deram certo, vai ficar com raiva, porque obviamente, poxa, como assim? Eu segui tudo que me falaram e não resolveu, certo? E aí vai vir mais raiva ainda, porque, né, quem não quer dedicar-se para resolver um problema e não ter esse problema resolvido? Mas precisamos ter sabedoria. E finalizando, ele diz: o medo é o que te mantém vivo. E é verdade. Quebre das correntes, recupere a sua vida. É interessante que o medo, ele nos ajuda a sobreviver, mas não é somente ele que nos proporciona estar vivo, seguirmos vivo. Então, o que acontece? Nesse momento em que ele diz quebre essas correntes e recupere a sua vida, ele está se referindo ao medo em que foi para além de uma questão de sobrevivência, de um instinto, para algo que te controla. Então, todo medo que te controla
controla é uma corrente que te segura. E você precisa deixar com que este medo pare de te controlar, romper essa corrente, para de fato você voltar a viver uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, onde quando existir o medo, seja um medo que te agregue e não que te paralise. E ele complementa dizendo: o medo é o que te mantém louco. Quebre-a das correntes e faça a dor parar. E ali, nesse momento, ele faz uma consequência daquilo que vai acontecer caso essas correntes não sejam quebradas. Porque o tempo todo na música, quando ele fala dessas vozes, lá na outra música que ele também traz, é o que realmente te alimenta. Uma sensação em que eu sou dominado pelo meu medo, eu fico com raiva porque eu me sinto ameaçado e eu quero lutar contra esse medo. Eu me sinto triste por não conseguir ou não estar me sentindo capaz de lidar com tudo isso. E a consequência é exatamente essa explosão de sentimentos do que é meu, com aquilo que vem do outro e muitas outras coisas. Então, eu gosto de olhar para a letra de hoje e pensar como se fosse um filme que passa na nossa cabeça, e seria até interessante se a gente tivesse essa disponibilidade e possibilidade de muitas vezes refletir o que pode vir a acontecer quando eu não olho para esse grão de areia que está na minha frente. E grão de areia muitas vezes é o problema, e o problema chega para nós muitas vezes desse tamanho insignificante, e que com o passar do tempo pode se tornar um grande problema, um problema do tamanho do mundo, que é o que realmente esse clipe nos mostra. Então, a mensagem que eu gostaria de colocar para você com a análise de hoje, como forma de complementar aí no seu dia a dia, é: para cada grão de areia que chega na sua frente, o quanto você alimenta disso, o quanto você deixa esse ralo destampado, o quanto você permite que essa intensidade te puxe cada vez mais para baixo, e o quanto é necessário muitas vezes a gente olhar para o futuro com o que nós temos hoje e deduzir ali se aquilo que estamos caminhando, trilhando, fazendo, realmente vai nos levar para um mundo onde aquele grão de areia cresceu ou aquele grão de areia foi sequer ali eliminado. Então, fica aí de fato a se pensar de que esse exército dentro de você, ele hoje pode estar pequeno, amanhã pode estar grande, e pode o tempo todo estar trabalhando para não só destruir o outro, mas destruir você também, né? Então, que essa explosão venha hoje, né, a partir de hoje, de respostas para solucionar os seus problemas e não para alimentar esse ralo e essa intensidade toda que te puxa para baixo, certo? O que você achou da análise musical de hoje? Deixe aqui nos comentários, lembrando que eu sempre estou dando uma olhada e trazendo aqui para o roteiro as sugestões que vocês deixam por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem se interessa por esse tipo de conteúdo, e nos vemos na próxima. Um beijo da Bia e até lá!